Olá pessoal, eu sou Alex Oliveira. Vamos lá para mais um vídeo falando sobre design, tá? Hoje eu queria mostrar para vocês como que você consegue fazer desenhos com curvas no CorelDRAW ou até mesmo no Illustrator, tá? Vou te mostrar uma técnica para você poder vetorizar aí os seus desenhos, fazer a sua logo, enfim, para você usar a tua criatividade sem ficar agora sofrendo, tendo que procurar imagens na internet em alta resolução, tá? Você vai ter agora a independência para você fazer seus próprios desenhos utilizando essas técnicas que eu vou te ensinar aí de vetorização. Vamos lá então? O importante para você entender como utilizar essa técnica é saber como são formadas as imagens vetoriais. Basicamente, elas são formadas por linhas e por pontos, tá? Utilizando a ferramenta caneta, então, que é essa quinta ferramenta, clicando aqui nesse menu, onde tem a ferramenta mão livre, você pode encontrar aqui a quarta opção, que é a ferramenta caneta. Então, essa ferramenta, ela é utilizada para fazer essas linhas e determinar onde serão os pontos que vão fazer a forma do nosso desenho. Ao clicar, então, num ponto inicial, né, somente dando um clique e puxando o mouse para uma outra direção, eu consigo então desenhar linhas retas. Então, ao clicar, eu formo aí os pontos e vou clicando linhas, né? Então, estou dando um clique, mais um clique, mais um clique, até eu unir de novo essa forma no ponto inicial. Assim eu tenho então um segmento fechado onde eu posso até colorir. Se esse segmento não for fechado, vou dar Ctrl Z aqui, ó, né? Vou clicar duas vezes nesse segmento para que ele termine aqui, ó. Então clicando aqui, ele encerrou o segmento, mas ele não é fechado, então essa forma ela não consegue aplicar preenchimento, mas somente linhas, né? Ele só vai conseguir, na verdade, o preenchimento ser aplicado quando essa linha se fechar. Eu posso retomar, inclusive, clicando aqui novamente com a mesma ferramenta caneta e fechando o segmento. Como eu já tinha selecionado o preenchimento amarelo, então ela se preencheu de amarelo automaticamente, né? Então, a primeira técnica é clicar e formar linhas. Se eu apertar o Shift, eu tenho a opção de que essa linha seja, na verdade, ajustada a ângulos de 15 graus. Então aqui eu tenho, na verdade, um ângulo na horizontal e eu vou mudando a posição do mouse e ele vai pulando de ângulo em ângulo em 15 graus quando pressionado a tecla Shift, né? Com isso eu consigo desenhar, até tentar desenhar triângulos perfeitos, né? Se eu tivesse a ideia aqui da extremidade, as medidas bem feitas aqui alinhadas, né? Se esse ponto realmente ficasse no centro, eu conseguisse alinhar isso aqui ao centro, eu fazia triângulos perfeitos. É lógico que não tem a necessidade disso, porque a gente já tem a ferramenta triângulo aqui no CorelDRAW. Mas é bom, só para saber o princípio, né? O conceito aqui é que a gente clicando, então, apertando o Shift, a gente vai alinhando ângulos, né? Então eu posso alinhar na vertical ou na horizontal, apertando a tecla Shift, que ele vai se ajustando. Ok? Então, a primeira ideia aqui é que clicando com essa ferramenta, eu vou tendo linhas retas, né? Agora, uma outra função que eu posso também aplicar com o mouse é clicar e arrastar. Então, se eu clicar e arrastar, eu formo essas setas, né, em direções opostas, que são as âncoras dos pontos. Então, nesse primeiro ponto, eu formei uma âncora porque eu estou clicando e arrastando com o mouse, né, com o botão pressionado. Então, o ato de arrastar com o mouse, quando a gente tocar nesse assunto, nós estamos falando, na verdade, de clicar e permanecer com o mouse pressionado e puxar. Então, com o botão do mouse pressionado, eu arrasto, né, o mouse e ele vai fazer isso aqui. Ao soltar, então, olha, eu criei aqui uma curva, né, e ela fica bem flexível aqui, ó, né. Então, se eu clicar, eu vou criar um outro ponto e vai encerrar essa curva. Mas se eu clicar e arrastar, eu vou criar um outro segmento de curva, né? Então eu posso clicando e arrastando, eu vou criando curvas dessa forma. E eu também posso simplesmente só dar um clique sem arrastar.
Quando eu faço isso, eu parei de criar curvas e ali eu criei um tipo de nó, que daqui a pouco eu vou explicar como é que chama esse nó, tá? E aí eu volto para esse segmento, então, quando eu clico, formando retas, né? Então, esses princípios aí, esses comandos, é que a gente vai aprendendo de como eu vou utilizar essa ferramenta caneta. Então, eu posso clicar num nó, depois puxar para um outro ponto para criar uma reta, ou eu posso ir clicando e arrastando com o mouse para criar âncoras, né? Onde ali eu vou poder movimentar curvas com esses pontos. Então, eu vou fechar o segmento aqui e vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu fosse criar a forma de um coração. Por exemplo, eu poderia clicar aqui, né? Poderia clicar em cima e fazer uma curva. Poderia fechar essa curva embaixo. Ou eu poderia fazer uma outra curva aqui para continuar a forma circular. Clicava aqui. Então, na mesma altura que eu criei esse ponto, eu crio um outro ponto aqui, arrasto, e aí eu posso unir esse ponto aqui. Eu posso unir puxando também, arrastando para fazer um outro segmento de curva, ou eu posso criar uma curva aqui e depois unir aqui. Então, ficou um coração meio assim desproporcional, mas é só para a gente ter uma ideia do que pode ser feito, tá? Se esses pontos aqui estão bem alinhados, esse coração ele fica com os dois lados simétricos. Falando em simétrico, nós vamos então entender quais são os 3 tipos de nós possíveis para fazer curvas, né? Que é esse o conceito importante de se entender. Então eu vou fazer uma linha aqui, ó, né? Vamos aumentar a espessura dessa linha, vou colocar aqui 2, e para vocês consigam visualizar. Então, clicando com retas, simplesmente clicando, em cada ponto eu vou criando retas, certo? Então essas linhas aqui entre um nó e outro, esses pontos aqui então são chamados de nós. Entre esses um nó e outro, eu tenho retas onde eu fui clicando. Se eu clicar e arrastar, eu vou criando então curvas, tá? Então, os nós aqui, entre um nó e o outro, eu fui criando curvas, né? Não são retas, ok? Todas as características de cada ponto desse aqui podem ser visualizadas, quando eu seleciono o objeto, podem ser visualizados quando eu seleciono essa segunda ferramenta aqui, ó, depois da seleção, a segunda ferramenta, e a primeira que abre na aba aqui, que é até o atalho F10, que é a ferramenta Forma. Então, ao clicar, usando a ferramenta Forma no objeto, eu consigo perceber que esse objeto ele tem pontos, ó. Então, aqui tem um ponto aqui, ele tem um outro ponto aqui, e esse objeto que eu criei tem um outro ponto aqui. E aí ele tem essas hastes aqui, ó, né, que são para você poder deformar ou refazer a forma da maneira que você quiser. Então, o que nós precisamos saber é agora a diferença entre cada tipo de nó desse. Quando eu seleciono um tipo de nó, aqui em cima ele mostra quais as características desse nó. Esses nós que estão então aqui mais apagadinhos são os nós que estão selecionados. Então esse nó eu posso já afirmar que ele é uma curva, né? Porque o segmento é curvado. E aqui, ó, que está apagadinho aqui também, a gente pode afirmar que esse é um nó simétrico, ou seja, os dois lados do segmento possuem hastes que têm as mesmas características. Então essa haste aqui, se eu puxar ela para cá e aumentar, ela também vai alterar do outro lado. Se eu deslocar ela para baixo, a outra vai se deslocar para cima. Então elas, na verdade, são hastes que são dependentes uma da outra, né? São hastes que elas são conexas. Então toda vez que eu faço esse movimento, se uma abaixa, a outra sobe, né? Se eu aumento, a outra também aumenta para as laterais. Então esse tipo de nó é um nó simétrico. Esses nós são bastante utilizados para fazer formas bem arredondadas, que precisa de que a simetria dos dois objetos
desse objeto seja igual dos dois lados. Por exemplo, um círculo, né? Ou um próprio coração que ele tem a simetria, que ele é simétrico dos dois lados. Tá? Esses nós podem ser transformados ao clicar em cada um desses segmentos aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vou transformar esse nó numa reta. Se eu clicar em converter em linha, olha lá. Eu transformei esse segmento até o outro em uma linha reta. Tá? Então, vocês veem que a forma mudou totalmente porque ele foi forçado a se transformar em uma reta. Esse nó aqui, então, que também é um nó simétrico, eu vou mostrar para vocês se eu converter ele em um outro tipo de nó, que é o nó suave. Então, vamos lá. Vamos anotar aqui que o primeiro nó que nós criamos é o simétrico, né? Que é esse tipo de nó aqui. Então, se for fazer uma característica desse nó, eu vou criar um círculo aqui, ó. Mesmo com esse círculo que eu criei com a forma do CorelDRAW, né? Utilizando forma ali já pré-definida do Corel, eu vou quebrar ele para vocês verem, ó, converter ele em curvas e vou quebrar ele para vocês perceberem que aqui, ó, ele tem um nó simétrico, ó. Se eu apertar o Shift, ele vai de 15 em 15 graus, certo? Então, olha lá, se eu aumentar, ele fica igual dos dois lados, né? Apertando o Shift, ele vai manter o ângulo aqui reto e vai ficar igual dos dois lados, certo? Então, esse é um tipo de nó simétrico, onde os dois lados são iguais. Vamos caracterizar ele aqui. E eu vou puxar essa forma aqui, só para a gente entender os nós, ó. E vou fazer aqui um nó que a gente vai chamar de suave. Então, esse nó suave, ele tem essa característica. Então, utilizando a ferramenta que forma, nós vamos ver o nó aqui. Então, esse nó aqui eu vou transformar ele num nó suave, que é esse nó aqui, ó. Transformei no nó suave. Você não vai ver muita diferença do nó simétrico pro suave a princípio, mas a verdade é que agora ele tem a liberdade de aumentar um dos lados aqui da haste. Então, eu consigo fazer com que ele tenha um pouco mais de mobilidade na curva. Então, mas mesmo assim eles continuam ainda ligados pela mesma haste. É uma haste que na verdade consegue um dos lados ser aumentado, né? Eu posso aumentar o outro lado também. Então ele fica livre para fazer a forma, a curva aqui, mas ainda permanece com as hastes conectadas. E aí uma outra opção de nó, que eu vou aumentando aqui, que é o nó cúspice, que é a independência total dessas hastes. Então, nesse nó aqui, que eu vou transformar num nó cúspice, vou clicar aqui, ó, nó cúspice, e vou transformar ele num nó cúspice. O que acontece agora? As hastes são totalmente desconectadas, ó. Eu consigo quebrar, inclusive, essa gangorra no meio. Uma gangorra que se quebrou. E aí eu consigo fazer formas pontiagudas, né? Então, o nó cúspice possibilita essa flexibilização aqui, né, das hastes, né? Possibilita você poder... flexibilização não é a palavra correta, né? Essa independência das hastes. Então, as hastes são independentes, podem ser esticadas e ainda podem ser manipuladas sem que a outra haste interfira, né? E com esses três tipos de nós, mais aqui as retas, eu consigo fazer qualquer desenho, né? Na verdade, qualquer desenho vetorial, eu consigo reproduzir, né? Como que eu vou reproduzir isso? Usando a técnica da ferramenta caneta. Então, pela ferramenta caneta, eu vou conseguir fazer o seguinte, eu vou conseguir criar pontas clicando, né? Simplesmente clicando eu crio retas, aí eu posso clicar e arrastar para criar curvas, né? Aí eu posso clicar e arrastar também para continuar o segmento da curva. E uma outra questão que eu posso fazer é apertando o Alt e voltando aqui para o nó, o último nó que eu fiz, eu vou cessar aquele segmento e transformar ele num nó cúspice.
Então, apertando Alt e clicando, olha lá, ele vai transformar em um nó cúspice. E aí eu retorno o segmento como reta, certo? Ou eu posso clicar de novo e voltar o segmento em um nó simétrico ali, tá? Mas clicando, então, eu cessei aquele segmento como um nó simétrico, ele voltou a ser uma reta, mas eu posso retomar ele fazendo uma curva, pegando, por exemplo, fazendo um outro nó aqui, ó. Posso puxar, fazer um outro nó e aí ligar ele aqui quando ele terminar, lógico, porque foi iniciado aqui num nó, numa reta, né? Então ele vai se tornar aqui um nó cúspice. Então, pegando a ferramenta forma, a gente vai entender que aqui eu tenho um nó cúspice, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o contorno. Então, aqui, pegando a ferramenta forma, eu vou clicar aqui e vai perceber que aqui, ó, tem levemente aqui âncoras aqui, ó. Elas ficaram bem curtinhas, mas tem duas âncoras aqui, certo? E aqui um nó cúspice, aqui também é um nó cúspice, né, ó. A âncora está lá em cima. E aqui são nós simétricos. E aqui um nó simétrico, que eu posso tentar suavizar, transformando em num nó suave e tal, para poder ter mais equilíbrio sobre essa forma, né? Então, é isso que a gente vai fazer para vetorizar. Então, na prática, como que eu vou utilizar isso para treinar essas vetorizações, né? Treinar esses desenhos. Eu peguei aqui um desenho do Mickey aqui em si e vamos vetorizar em cima dele, tá? Então, o que eu vou fazer? Pegar essa imagem, ó, vocês podem ver que ela está em imagem bitmap, a resolução está ruim. Então, não dá para mim mandar um arquivo desse, por exemplo, uma plotter de corte, né, a Silhouette ou outro tipo de máquina de cortar adesivo e tal, né? Eu também não consigo alterar muito, só se eu colocar no Photoshop para alterar a cor aqui e tal, mas eu não tenho muito o que fazer com esse desenho, a não ser usar ele como imagem aqui e ficar limitado a isso. Se eu precisar realmente fazer alguma alteração futura, eu posso optar por vetorizar isso aqui. Imagina que fosse uma logo, onde o cliente entregou para você um cartão que foi escaneado, não está muito legal, você pode também tentar vetorizar. Então eu vou, a princípio, clicar com o botão direito aqui, ó, nessa imagem, e vou bloquear essa imagem para que ela não fique dançando na tela aqui, tá? Essas opções também tem no Illustrator, você pode usar isso daqui também, tá? Mas como a aula é só para exemplificar, eu estou adiantando para não ficar muito longa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar toda essa forma aqui de fora do vetor aqui, tá? Vou usar só a ferramenta caneta, não vou usar, poderia ter usado outras ferramentas para fazer mais rápido, mas eu quero que você entenda o conceito da ferramenta caneta, como que ela vai ser utilizada. Então, eu vou fazer o seguinte, estou usando aqui a rodinha do mouse para dar zoom e voltar na posição, tá? Então é só eu colocar o mouse onde eu quero, dar zoom e sumir, ó. Se eu quiser aqui no nariz, eu dou zoom aqui, ó, ponho o mouse aqui e volto. Então eu vou pegar aqui a ferramenta caneta e eu vou iniciar fazendo aqui, ó. Vou escolher um ponto que seria esse ponto aqui para iniciar num nó cúspice, um nó pontiagudo. Então eu clico aqui, ó, e vou fazendo o meu desenho. Você pode fazer segmentos grandes ou pode fazer segmentos mais curtos aqui, nós mais curtos. A princípio você vai começar a fazer nós mais curtos porque não tem habilidade. Quando você for adquirindo habilidade, você já vai conseguir fazer menos nós. Quanto menos nós você utilizar, melhor a qualidade do seu desenho. Então aqui, por exemplo, você pode clicando e arrastando e já fazendo segmentos assim, ó, de linhas, né? Eu vou mudar a cor da linha aqui em vermelho para a gente poder visualizar. Então olha lá, aí na continuação do segmento ele já deu um desenho ali, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou puxando, ó. Vou pegando e vou puxando. Ó, clica, arrasta. Clica, arrasta. Clica, arrasta. E aqui eu termino o segmento dando um clique sem arrastar, porque vai ser um nó cúspice. Aqui, então eu vejo que daqui, ó, até o outro ponto de um nó cúspice, dessa outra ponta, eu tenho um meio termo que seria aqui, ó. Então eu posso clicar e arrastar e
fechar no outro nó lá, que é cúspice. E continuo fazendo o desenho aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho um segmento, ó. Eu posso pensar dessa forma na técnica, né? Puxar aqui a linha aqui e entender que aqui no meio, ó, é o meio termo. Então eu vou puxar e vou pra cá, ó. E vai puxando, clicando e puxando, tá? Com o tempo você vai pegando as manhas aí desse desenho, tá? Então eu vou terminar dessa forma, vou adiantar o vídeo aqui pra gente ver como é que ficou. Chegando aqui, eu posso optar por desenhar todo o contorno em volta aqui, ou simplesmente terminar aqui e depois aplicar um contorno no branco, né? Mas eu vou fazer o desenho completo, seguindo todo o contorno para ficar um vetor bem feito, assim, para ser utilizado para você cortar em silhuete, ou se você fosse fazer corte de vinil, seria o ideal fazer dessa forma, recortando o contorno também, transformando esse contorno em vetor. Bom, terminando aqui, eu fecho o segmento então, né? Simplesmente dando um clique no último nó aqui. E aí eu fechei então essa parte, primeira parte da nossa carinha do Mickey aqui. Eu vou pegar então toda essa forma que já está pronta e vou clicar aqui fora, vou colocar um deslocamento aqui ó, de 100 milímetros, que é o deslocamento do teclado, para poder jogar essa forma lateral. Então conforme eu vou desenhando, eu já vou jogando para a lateral, sempre tendo uma medida padrão ali de 100 milímetros para a gente sempre jogar na mesma posição. Então vou jogar aqui à direita, não foi totalmente fora da imagem, então eu posso jogar duas vezes, né? Então eu joguei uma, duas vezes. Ou então aqui no caso, eu tinha colocado 100, não foi bastante, então eu coloco 200. Agora eu vou desenhar toda essa parte branca que tem aqui, ó, seguindo aqui da boca, e a gente vai fazer esse recorte seguindo esse desenho. Então, por exemplo, vou começar na parte de baixo para você entender como é que é a ideia. Então eu vou clicar aqui, ó, bem aqui perto da boca do Mickey, e vou fazendo esse desenho aqui, ó, seguindo essa parte do desenho, toda a parte branca, tá? Então eu chego aqui, nó cúspice, alinho aqui e sigo desenhando, tá? Então vamos adiantar o vídeo aí, a hora que terminar a gente retorna. Então clicando e arrastando, eu cheguei aqui no final do segmento, vou clicar aqui e fechando no último nó. Então eu já posso vir aqui nesse desenho que foi criado antes e selecionar a cor preta, colocar ele em preto e vou puxar aqui já essa parte aqui para dentro, ó, né? Vermelho todo que foi desenhado, e vou colocar já a cor branco nele aqui. Então veja bem, a ideia é desenhar de trás para frente, trazendo os objetos para frente, e você vai então cobrindo, tá? Então continuando, vamos lá agora desenhar os olhinhos aqui, né? Os olhos do Mickey. Então eu vou começar aqui, ó, pela parte do focinho aqui, né? E a gente vai desenhando, puxando aqui. Deixa eu colocar uma contorno em vermelho para vocês poderem observar bem aqui como vai ser o desenho. E aqui clica, arrasta, clica aqui, faz um nó cúspice e vamos subindo na lateral dos olhos, clicando, arrastando, clicando, arrastando. Clicando, arrastando, e aí vamos acelerar aí para o vídeo não ficar muito longo. E aí terminando aqui, chegando aqui no final do olho, faz um nó cúspice aqui. Vamos fazer um nó cúspice aqui, clicando e arrastando para fazer uma curva. Eu já clico, fecho o nó, mas eu não dou um clique só, eu já puxo para ele fazer essa curvinha aqui, ó, e fechar, né? Então essa parte dos olhos aqui, nós vamos colocar a cor preto, vamos clicar aqui para tirar o contorno e já vamos jogar lá dentro do Mickey, tá? É bom, é interessante vocês sempre lembrar que a técnica é, ó, clicar aqui num ponto, onde tem uma ponta, né? Ali vai se formar um nó cúspice. E aí, quando eu esticar o segmento, deixa eu aumentar aqui a linha para a gente ver. Vou colocar vermelho. Ele vai dar ok aqui, deixa eu colocar o contorno em vermelho.
Ele está dando essa mensagem porque não tem nenhum objeto criado ainda, mas ele vai aceitar. Aí a gente vai clicar e arrastar assim, ó. Clicar e arrastar para criar os segmentos, tá? Então clicar e arrastar. Aqui em cima clica e arrasta, mas não arrasta tanto, porque essa curva é bem fechada. E continua, tá? Essa habilidade do mouse você vai criando com o tempo, tá? Não se assusta se no começo você clicar, o mouse arrastar e começar a virar. Deleta e faz de novo, tá? Então você aperta o ESC aqui, ó, você quer parar o segmento, aperta ESC, vai lá na ferramenta de seleção, clica aqui no objeto e deleta, começa de novo, tá? É assim mesmo, é prática, 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 prática para você chegar na habilidade, tá? Então vamos lá, continuando o desenho aqui. Vamos colocar a cor branca, tirar o contorno, colocar lá pra dentro. Agora vamos fazer nariz. Finalizando aqui fazendo a boca. Então veja que nesse segmento aqui, ó, eu vou, o que eu fiz? Eu terminei aqui com o nó cúspice, aqui eu cliquei, puxei arrastando. Agora eu tenho que terminar esse segmento, se eu puxar para lá ele vai ficar ainda uma curva. Então eu vou apertar o Alt aqui, ó. Vou apertar o Alt aqui. E aí ele vai transformar no nó cúspice, ele interrompeu o segmento de curva, transformou no nó cúspice e aqui eu posso retomar uma curva de novo. Clico aqui de novo, faço a mesma coisa, aperto um Alt, crio um nó cúspice. Aqui eu vou clicar e arrastar para fazer uma curva de leve, aperto o Alt de novo para ele se tornar um nó cúspice. E aí eu continuo desenhando. Fechei aqui com o nó cúspice, vou colocar aqui então ele de cor preta, tirar esse contorno vermelho e vamos puxar ele para dentro do desenho aqui à esquerda. Só falta a língua. Caso o segmento fique errado, você pode retomar usando o Ctrl Z, lembrando sempre que você está usando a ferramenta caneta aqui. Terminei aqui a língua, então eu vou colocar a língua já em vermelho e veja qual é a vantagem de se fazer então o vetor. É que eu posso agora colorir esse Mickey da cor que eu quiser. Clicando, por exemplo, nesse objeto aqui do fundo, eu posso colocar, inclusive, uma cor aqui, né, que se aproxime a cor dele colorido e tal. Então eu posso mudar a cor, mudar o tom, colocar efeito e fazer isso. Por quê? Porque na verdade eu tenho um objeto vetorizado. Se a gente pegar aqui esse objeto e exibir ele aqui, ó, exibir, aramado, vamos ver que ele está próprio para ser feito recorte em qualquer máquina de plotter ou para ser utilizado de qualquer outra forma que você precisa ter esse desenho em vetor, tá? Vou voltar aqui à exibição então no aperfeiçoado. Então a técnica é essa, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês pratiquem essa técnica, tá? Então aí, se você gostou, deixa seu like aí, dá o seu joinha, tá? Para dar uma força aqui pro nosso canal e se inscreva para continuar aí recebendo as novidades. Até mais!